Você é muito preocupado com a opinião dos outros? Você é muito preocupada com a opinião dos outros, o que os outros pensam sobre você? Bem, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha, na maioria das vezes, as pessoas sempre vão ter ideias deturpadas sobre nós. Sempre vão ter ideias diferentes do que realmente nós somos, não é? Isso para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, para opiniões boas ou mais sobre nós. Compreendendo que nesta condição humana que nós estamos, nesta psicosfera, nesta condição em que a Terra ainda se encontra, é muito natural que as pessoas teçam comentários umas sobre as outras. É muito normal que as pessoas falem umas das outras, porque está dentro da nossa condição vibracional, da nossa condição ainda apequenada, não é? De falarmos uns dos outros e de tecermos opiniões sobre outras pessoas. Dito isto, é importante que a gente sempre tenha uma busca profunda por nós mesmos, o nosso autoconhecimento em dia, porque quem está com seu autoconhecimento em dia, consequentemente, não vai se importar com a opinião dos outros, não vai dar esse peso, essa importância que as pessoas dão à opinião alheia. A opinião alheia é apenas a opinião alheia, não quer dizer mais nada do que isso. Então, é importante que eu e você, pessoas que estão sendo buscadores espirituais, que estão fazendo a expansão de consciência, principalmente, tenhamos um olhar diferenciado para tudo isso, compreendendo de que até certo ponto é normal que as pessoas fofoquem e falem umas sobre as outras, porque todos nós ainda estamos nessa condição. Não podemos nos colocar num patamar de suposta superioridade. Evidentemente que todos nós comentamos sobre a vida das pessoas, comentamos uns sobre os outros. Isso faz parte do processo, né? As pessoas comentam umas sobre as outras. Nem sempre comentam mal, mas comentam. Essa é uma grande realidade. E o grande problema está na maledicência, na injúria, na calúnia, né, na fofoca maldosa. Aí sim é onde está o problema. Não é o simples fato de falar sobre a vida alheia, né? As pessoas até brincam, comentam que todo mundo fala sobre todo mundo. Portanto, é aquela coisa, vamos falar dos outros enquanto tem um monte de gente e o mundo falando da gente, né? Quantas vezes uma pessoa já nos chamou para conversar e disse, vamos aqui conversar sobre os outros, sobre a vida alheia, enquanto o mundo todinho também está fazendo o mesmo sobre nós. E basicamente é isso, não tem como fugir dessa realidade, pelo menos por enquanto, né? O grande problema não está nem em comentar, mas está em comentar maldosamente e a tecer comentários maldosos, com intenções negativas, né? Para tentar prejudicar, passar imagens negativas das outras pessoas, etc. E aí, diante disso, vamos refletir aqui. Naturalmente, nós não devemos nos preocupar com a opinião dos outros, porque sempre vão pensar erroneamente, deturpadamente sobre nós. Para quem me vê fazendo palestras espirituais, conteúdo espiritualizado, espiritualizante, ajudando pessoas no sentido da educação espiritual, da educação consciencial, ou para quem já me viu no passado, no trabalho espírita, fazendo palestras espíritas, viajando para fazer palestra de graça espírita, desenvolvendo todo um trabalho caritativo e etc., poderia ter uma visão muito positiva, não é? Provavelmente me achou um santo, uma pessoa muito positiva, uma pessoa bondosa e uma pessoa maravilhosa. Eu já vi pessoas dando opiniões muito boas sobre mim, opiniões bondosas, geralmente pessoas que já assistiram minhas palestras, pessoas que já me conheceram como terapeuta ou como professor. 90% das pessoas que me conheceram também na vida como educador, como professor também. Eu já vi pessoas tecendo vários elogios no campo da espiritualidade sobre meus estudos e atividades, elogiando meus passes, minhas atividades. Ok, isso é uma visão, né? Não significa dizer que é uma visão correta, porque as pessoas às vezes pintam em nós uma santidade que nós não temos, uma pureza que nós não temos, né? Até certo ponto, algumas coisas podem estar certas, mas há sempre um exagero, ou para cima ou para baixo. E nesse exagero está o ponto de erro, né? Porque não há santidade. Eu nunca fui santo, não sou santo, nem sou um espírito puro, nem sou uma alma pura na terra. Não.
Então, há erros para quem estivesse me vendo como um grande espírito elevado, ou uma pessoa pura, uma pessoa sem defeitos, ou uma pessoa que só tivesse virtudes, ou uma pessoa totalmente elevada acima de qualquer outras pessoas da Terra. É um equívoco, é um erro. Como também já vi pessoas tecer comentários maldosos sobre mim na época como eu estava trabalhando como professor, pessoas que queriam me prejudicar, pessoas que faziam relatórios negativos querendo me perseguir, me prejudicar. Já vi pessoas querer realmente prejudicar a minha imagem, a minha reputação. Já vi fofocas sobre mim, pessoas que saem do centro espírita com inveja, com raivinha, com coisas obsediadas, ou muitas vezes que estão perturbadas, ou que queriam que eu atendesse a algum pedido que eu não atendi, ou alguma coisa do tipo. Pessoas que por algum motivo, ou simplesmente porque não vão com a minha cara, podem ter falado, já falaram coisas mentirosas ao meu respeito, né? Coisas negativas, tentaram me queimar, prejudicar a minha imagem, a minha reputação em alguns locais, em algumas ocasiões. Também está errado. Ou seja, eu nem sou um santo, nem sou um demônio, um obsessor, nem um satanás, como as pessoas pensam. E assim serve para todos nós, para refletir sobre essa questão da opinião dos outros, não é? Naturalmente, e até pela lei da afinidade e sintonia, nós vamos ter pessoas que vão sintonizar, nos afinizar com a gente e vão ter amizades, aproximações rápidas, vão gostar, vão ter atração por nós, não é? Tem pessoas que vão ser atraídas, ter afinidades normais, naturais. Tem pessoas que vão ter repulsa e vão querer estar distantes, justamente pela lei de afinidade e sintonia. Essa lei sim é maravilhosa, porque ela aproxima de nós pessoas que realmente têm a ver com a nossa proposta de vida, com o nosso jeito de ser, com as nossas habilidades e talentos. Enfim, isso é muito bom, né? E por outro lado, vão ter aqueles que não vão gostar por algum motivo, ou pelo simples fato de não ter ido com a nossa cara, né? Sem nem sequer se dar a oportunidade de nos conhecer, de nos ouvir, ou até por algum estereótipo, porque as pessoas também têm um preconceito, uma discriminação muito grande, às vezes só em ver o outro fisicamente, por algum detalhe, por algum motivo, né? A pessoa pode não ir com a cara do outro apenas por uma questão do que acha bonito ou feio, do que deve achar de positivo ou negativo, de aparência, de beleza física, de tamanho, enfim, de estrutura física, né? Existem pessoas gordofóbicas, existem pessoas racistas, existem pessoas que têm todos os tipos de preconceito e discriminações e às vezes não gostam de uma pessoa por motivos pequenos, banais, né? Tudo isso pode acontecer. Então a gente vive num mundo onde as pessoas vão pensar sempre o que elas quiserem sobre nós e vão sempre deturpar algumas informações. Algumas pessoas podem, infelizmente, inclusive, ter ouvido opiniões negativas a nosso respeito e ter acreditado e ter se deixado levar por mentiras, não é? E algumas outras pessoas podem ter ouvido notícias também maravilhosas sobre nós, até a mais do que nós fizemos, que também é uma mentira. E aqui eu vou citar só dois exemplos rapidinhos. Certa vez, eu era gestor escolar e estava acompanhando um desfile político, né? Lá eu encontrei um cidadão que fazia parte de uma diretoria de cultura da cidade e ele já me conhecia da época de faculdade, que a gente havia tocado violão, cantado juntos e tal. E naquele momento ele me chama, me cumprimenta, coisa até difícil, que ele é uma pessoa que oscilava entre cumprimentar as pessoas ou não. Ele me cumprimenta e chama outra pessoa para me apresentar para essa outra pessoa, que era um amigo dele. E ele me apresenta para esse amigo dizendo assim, ó, esse aqui é Kardec, cantor de reggae, viu? Toca reggae e tal, gosta de música e tal, maconheiro da porra, ele tocava lá na Fafica, a gente tocava junto e tal, lá nos corredores, lá na Fafica e tal. E eu olhei para a cara do cidadão, que eu estava sendo apresentado, e simplesmente estendi a mão para tudo bom, e ele tudo bem comigo, ok. E o cidadão deu um leve sorriso pelo que o rapaz da cultura falou, e assim a gente foi seguindo a caminhada política normalmente, né? E em nenhum momento eu cogitei
repulsar ou desdizer o que ele disse a meu respeito. E seguimos normalmente e aí a vida que segue. Ok, esse é um exemplo. O que é que desse exemplo eu quero dar? De que em nenhum momento na minha vida eu usei entorpecentes, em nenhum momento eu usei drogas nesta encarnação. Posso ter usado em outras, mas nessa não. Já experimentei bebida alcoólica, já, mas nunca me embriaguei. Para ser sincero, eu nunca fiquei bêbado na vida. Eu não sei o que é ficar bêbado. Parece mentira, mas é a grande realidade. Eu não bebo, eu não fumo e eu nunca usei maconha nem nenhuma outra droga. Mas pelo fato de eu gostar de reggae, né, ter um trabalho artístico, já dá com mais ênfase que eu tinha cantando reggae e tal, aí ele utilizou dessa situação para tentar jogar, colar em mim uma imagem de maconheiro, dizer que eu fumava, uma coisa que ele mesmo sabe que não é verdade, porque ele nunca me viu fumando, nem sequer nicotina, porque eu nunca fumei nicotina. Mas ele quis passar essa impressão para o camarada lá. E eu, que estou de bem com a minha vida, sei o que eu faço, o que eu não faço, sei quem sou, eu não tenho que estar preocupado com isso, nem tenho que estar me defendendo de coisas, principalmente do que eu sei que eu não faço ou que eu não fiz. Não é? Eu não tenho que estar me defendendo de nada porque eu tenho a minha consciência tranquila. Principalmente de coisas que eu sei que não fiz, que não faço. Então, simplesmente fiquei tranquilo e não me defendi de nada. Esse é um exemplo que eu estou dando sobre a opinião dos outros, que os outros podem achar e pensar sobre nós. Um outro exemplo, e também um exemplo disso, é que as pessoas falam muitas inverdades, muitas mentiras, invenções da cabeça dela, e muitas vezes falam com querendo realmente prejudicar as pessoas, lançar uma imagem negativa ou simplesmente por brincadeira. Mas falam sério e as pessoas podem acreditar. Não é? Um outro caso também que aconteceu foi que certa vez uma pessoa que já foi até da igreja evangélica, cantava, tocava, mas se encontra numa condição difícil hoje em dia, pedindo esmola, pedindo ajuda. Certa vez uma pessoa que eu conheço deu uma oferta a ele, deu uma esmola a ele, mandou um abraço meu para ele e tal. E aí ele disse, Kardec, mandou um abraço para Kardec. Olha, Kardec, eu sempre me lembro de Kardec, toda vez que eu chegava perto dele, ele me oferecia logo um prato de comida. Ele me dava comida, ele me dava alimento, fazia isso, fazia aquilo. Essa pessoa depois comentou comigo que ele havia dito isso, que eu dou prato de comida, que eu oferecia comida a ele, que eu sempre ofereci comida. É uma situação que eu poderia me aproveitar dela para dizer que era verdade, que eu sempre prestava esse auxílio ou essa caridade a ele. Mas eu disse para a pessoa, é mentira, eu nunca fiz isso. E realmente eu nunca fiz. Então aqui está o exemplo. Ou seja, eu nunca fiz, eu já posso até ter ajudado ele. Me lembro que certa vez eu conversei com ele, dei uma orientação verbal, uma palavra para ele, mas de ter ajudado a ele, nem financeiramente, nem em alimento, eu não me lembro de ter feito isso, eu não fiz. Não só não me lembro, como tenho certeza que não fiz. Entendeu? Então, mas ele disse para essa pessoa com toda convicção que eu sempre o ajudei dando comida, dando alimento. Né? Por que ele disse isso, eu não sei. Talvez até porque ele, dizendo isso, talvez convencesse ou tocasse no coração dessa pessoa para dar alimento a ele também. Né? Mas a pessoa já estava dando um pão, talvez ele quisesse mais. Não sei. O que eu quero mostrar com isso é que as pessoas, por motivos que às vezes até desconhecidos, falam coisas boas ou mais sobre nós. Está aí provado. Por que ele teria que estar dizendo assim que eu dei comida a ele, que toda vez que eu me aproximava dele eu dava comida a ele? Parece uma coisa muito real que tivesse acontecido. E por que ele diria que eu dei sem eu ter dado? Mas o fato ele disse. Ele disse que eu já dei, que eu vivia dando comida a ele, quando eu tenho certeza que eu nunca dei. E aí eu poderia me vangloriar disso. Não é? De uma falácia positiva, de uma história mentirosa, mas que estaria me elevando para uma reputação positiva. Mas eu digo, não, nunca fiz isso. Como também qualquer outra reputação que fosse uma mentira para tentar me dar uma reputação negativa, uma má reputação também. Eu vou dizer que não foi, que não existe, que não aconteceu, como foi o caso do que eu citei aqui. Então eu dei esses dois exemplos muito rápidos, só para mostrar que às vezes até por motivos não sabidos, até por motivos que a gente não entende e as pessoas falam a nosso respeito, coisas estarpafúrdias, coisas que não têm a menor noção, o menor nexo,
que nunca aconteceram nem para o bem, nem para o mal, nem para um aspecto positivo, nem para um aspecto negativo. Cabe a nós, então, cada vez mais entender que as pessoas falam o que querem. Quem tem boca fala o que quer. E muitas vezes, quem conta um ponto, aumenta um ponto, como a gente sabe. Então, tanto as impressões positivas e opiniões positivas ao nosso respeito, como as opiniões negativas, elas tendem a se espalhar. Mas como nós estamos numa sociedade que valoriza sempre o que é negativo e quer sempre que as notícias de fofocas, as notícias negativas cresçam e prevaleçam, todas duas se espalham, mas a negativa se espalha mais, né? Porque as pessoas fazem questão de dizer e de passar adiante fofocas que tentem prejudicar alguém, trazer uma visão negativa, uma imagem negativa, para tentar queimar a imagem do outro, trazer uma má reputação. Então, as pessoas, e geralmente quem conta um ponto aumenta um ponto, vai estar sempre aumentando com uma mentira a mais, com um disse-me-disse a mais, colocando sempre uma dosezinha de veneno. Cada um vai acrescentando naquela mentira uma dosezinha de veneno que vai chegando para o outro, que vai passando mais veneno, e assim, às vezes, são criados verdadeiros factoides em relação às pessoas, né? Assim são com as grandes personalidades da mídia, né? As pessoas famosas que sofrem mais isso também, porque uma mídia sempre de olho no Ibope, nos seguidores hoje em dia, nos likes, né? Em tudo isso, inventam muitas inverdades, muitas mentiras sobre artistas também, sobre pessoas públicas. Isso acontece muito, né? E as notícias são passadas e repassadas, tentando prejudicar, manchar as reputações das pessoas. Mas sempre o que mais importante do que reputação é a consciência. Portanto, o mais importante é que você tenha um trabalho profundo de autoconhecimento, ao ponto de que você ignore toda e qualquer fofoca a seu respeito, e ignore qualquer tipo de informação / opinião a seu respeito. Qualquer tipo de opinião negativa ou positiva, elogiosa ou de uma maneira negativa, né, ofensiva à sua pessoa. Por quê? Quem se conhece não está preocupado com o que o outro acha ou pensa ou ouviu falar. Porque quem se conhece sabe exatamente o que fez, o que faz, o que não fez e o que não faz. E o que poderia fazer, mas não fez. Ou seja, é importante que a gente tenha essa noção, esse equilíbrio, para que a gente simplesmente não se preocupe. E aquelas pessoas que de fato nos conhecem mais de perto e que são amigos e que sabem como nós procedemos, com certeza não vai se deixar levar por fofocas, por falácias, por mentiras que tentam prejudicar a nossa reputação. Quem realmente for amigo de fato, quem realmente gostar de você, não vai na onda de qualquer fofoca, de qualquer mentira a seu respeito. Vai continuar sendo seu amigo, pode até chegar para você dizendo que ouviu alguma história, alguma situação, mas que está do seu lado, que acredita em você. E naturalmente a gente sabe que tem algumas pessoas que chegam dizendo: fulano falou isso ao teu respeito, fulano falou isso. Aí vem aquela bela pergunta, né? Mas por que fulano se sentiu tão tranquilo, tão à vontade na sua frente para falar mal sobre mim, né? Também tem isso. Se uma pessoa chega para a gente dizendo que fulano falou tanta coisa sobre nós, é porque essa pessoa deu total espaço e liberdade para isso, quis saber e até estimulou às vezes e ficou contente com aquele tipo de informação. Então a gente sabe que existem pessoas maldosas, a gente sabe que existem pessoas que tentam nos prejudicar, que tentam levantar injúrias, calúnias, também tudo isso. Nós devemos ter muita sapiência, muita serenidade, primeiro, como falo, o autoconhecimento profundo para sabermos exatamente quem somos nós e não estarmos preocupados com nenhuma notícia, nenhuma falácia e nem com as opiniões alheias, mesmo que elas sejam positivas, favoráveis, elogiosas ao nosso respeito. Essa é a grande realidade. Não devemos também cair nos elogios falsos e baratos pela hipocrisia das pessoas, pela falsidade das pessoas, nem também em críticas daqueles que simplesmente não gostam de nós, porque simplesmente não sintonizam com a gente, ou simplesmente porque já tiveram algum tipo de atrito
ou de alguma coisa que não gostaram do que a gente falou, do que a gente disse, ou do nosso jeito de ser, ou por qualquer outra idiotice que seja. Ou seja, autoconhecimento, serenidade, certeza de quem nós somos, tendo esse ponto de equilíbrio, de sabermos que nem somos um extremo nem outro, que estamos nesse processo de integração de habilidades de luz e sombra. Precisamos integrar as habilidades, integrar luz e sombra, que é da nossa personalidade, aquilo que é mais oculto e desconhecido, e o que é mais conhecido, o que é bom, o que é ruim, o que pode ser bom e ruim, porque isso faz parte de todas as pessoas. Precisamos integrar as polaridades, a integração de polaridades e o autoconhecimento em dia para termos a tranquilidade, a serenidade de ouvir qualquer disse-me-disse, qualquer história, qualquer fofoca ao nosso respeito, sabendo com clareza que nada disso vai nos atingir, nada vai queimar a nossa reputação, nada vai manchar a nossa reputação, nem também nada vai nos elevar a uma condição de santidade só porque alguém pensa ou acha algo a nosso respeito. Essa é que é a grande realidade. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz e se gostaram do conteúdo, por favor, compartilhe, não esqueça o like, se inscreva no canal, por favor, tá bom? E aprenda a lidar com as opiniões divergentes, com a opinião das pessoas que vão tentar ter sempre algo para te criticar, vão sempre procurar um chifre na cabeça de cavalo para tentar criar um factoide, uma situação, e também não se engane com os baba-ovos, né? Com aqueles que ficam chalerando, bajulando demais, porque há muita falsidade, muita hipocrisia nessa coisa também. Procure aqueles que têm uma opinião mais embasada, mais clara, que dizem na sua frente o que pensam sobre você, de maneira respeitosa, e aqueles que te respeitam, aqueles que também não caem na onda do que outros possam tentar te prejudicar. Um grande abraço e fique tranquilo e tranquila. Não dê importância à opinião dos outros, viva a sua vida, faça o que você tem que fazer, faça o que lhe dá prazer, o que lhe dá emoção, o que você gosta. Faça a sua parte, faça o seu melhor. Não procure saber da opinião dos outros. Faça aquilo que você sabe que faz bem, aquilo que você sabe que é bom, e muito sucesso, e muita paz, muita luz.